E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, uma nova teoria insana indica que o personagem que aparece com a Lúcia no trailer não é o Jason, e sim um namorado da Lúcia que faz parte do prólogo. Mas aí, será que isso é verdade? Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, com a revelação do trailer oficial do GTA 6, diversas teorias têm circulado na internet, ainda mais comparando as informações que foram vazadas lá em setembro de 2022, agora com as informações oficiais liberadas pela Rockstar. E uma dessas teorias indica que o personagem que aparece no trailer não seria o Jason, e sim um namorado da Lúcia que faz parte do prólogo do game. Mas e aí, será que essa informação é verdade ou não? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudo sobre essa teoria pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, uma pesada pra fortalecer, e inscreva-se aqui no nosso canal que é de graça e ativa o sininho com todas as notificações pra não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. Mas antes, galera, só lembrando que agora o nosso canal é oficialmente patrocinado pela Rox Energy, que é o energético dos gamers. Isso porque ele possui um composto energético que vai te garantir mais suporte físico e mental, além da redução da fadiga física e suporte energético para os seus músculos e cérebro. Sendo assim, você vai ter muito mais energia e concentração para curtir e se desempenhar melhor nos games, nos estudos ou até mesmo nos treinos. E o melhor de tudo é que o Rox Energy possui 21 sabores para você escolher. E para consumir é bem fácil. Basta despejar o pozinho na água ou até mesmo alguns sabores no leite, mexer por alguns segundos e tá pronto para experimentar. E o Rox Energy também tá disponível com versões de sachê com doses individuais ou até mesmo com um potinho com 40 doses. Exatamente, rapaziada. Um potinho desse de Rox equivale a 40 latas de um energético tradicional. E bom, se você for comparar os preços, você vai ver que vai valer muito mais a pena levar o Roxy para casa e garantir muito mais energia nas suas jogatinas. Mas e aí, tá esperando o quê? Se você, assim como eu, precisa de energia extra para esperar o GTA 6, garante agora o seu pote de Rox Energy e esteja sempre pronto. Eu vou estar deixando o link do site deles aqui no primeiro comentário fixado, e se você utilizar o cupom Sunnyplay, você vai ter 15% de descontos. Então clica aí na descrição, experimente agora o Rox Energy, o energético dos gamers. E galera, diversas teorias vêm rolando na internet a respeito da história do GTA 6, ainda mais agora depois que a Rockstar Games finalmente liberou o trailer oficial do game. E uma das teorias que vem mais tomando destaque dentro dos fóruns é a respeito da identidade do homem que aparece ao lado da Lúcia no trailer, que muitos acreditam ser o Jason, né, já que lá em setembro de 2022, cerca de 90 vídeos de desenvolvimento do GTA 6 acabaram vazando, e na época foi revelado ali até então os protagonistas do jogo, que seriam a Lúcia e o Jason. Porém, como vocês perceberam, houve muitas mudanças na estética do suposto Jason, o que fez muita gente acreditar que na verdade aquele não seria esse personagem, e sim um namorado da Lúcia que apareceria apenas no prólogo do jogo. Quem lembra lá dos vazamentos que rolou em setembro, sabe que esteticamente a aparência do Jason é de um homem muito mais jovem, né, com cerca ali dos seus 23 até uns 26 anos, sem mencionar que o biotipo dele era muito mais franzino, de aparência magra e com um estilo meio lembrando os Florida Mans, que eu já comentei aqui no canal, né, que é o homem da Flórida, aquele estilo meio redneck, boné pra trás, camiseta regata, shorts e tênis. Porém, no trailer oficial, o personagem que aparece junto à Lúcia, que até então não foi confirmado pela Rockstar Games se é ou não o Jason, tem uma aparência de um homem mais velho, ali com cerca dos seus 34, 35 anos, além também de um biotipo mais forte. Sem mencionar que o rosto do personagem tem muita diferença do que foi vazado lá em setembro de 2022, o que vem alimentando ainda mais essa teoria de que aquele cara não é o Jason e seria assim um outro personagem. Outro indício que poderia corroborar com essa informação é de que nos vazamentos lá de setembro de 2022 era possível ver que o Jason possuía algumas habilidades militares, tanto do manuseio de armas de fogo, como também de táticas de proteção, movimentação, entre outras características. Já no trailer aparenta muito mais que o personagem ali que seria o Jason seria um coadjuvante, né? Ele sempre tá sendo instruído pela Lúcia e ela sempre tá à frente das decisões, né? Parece que ele é muito mais um personagem secundário do que o protagonista do jogo. E na teoria levantada pela comunidade, aquele cara que aparece no trailer seria então um namorado da Lúcia, né? Que aparece apenas no prólogo. E ele seria um homem bom que até então não teria envolvimento com crimes. Porém, acaba sendo convencido pela Lúcia e vão seguindo fazendo os roubos ali nas lojas de conveniências e postos de combustível. Até que algum desses roubos eles acabam pesando um pouco mais a mão
mão e atingindo o vendedor de uma dessas lojas, forçando assim que eles fujam o mais rápido do local, o que resultaria em alguma das cenas do trailer, né, do carro ali, o Tulip dando fuga, e também da outra cena eles cruzando com a polícia. Só que até então, um pouco mais à frente, a polícia acabaria identificando os dois, e o suposto namorado da Lúcia acabaria fugindo e deixando ela pra trás, resultando então na sua prisão, que é retratada também em algumas imagens do trailer. Tá, Sam, mas e se essa teoria for verdade? Onde que o Jason entra nessa história e como eles acabam ficando junto ao decorrer do jogo? E bom, rapaziada, segundo essa teoria, como eu já mencionei aqui pra vocês lá nos vazamentos, o Jason tinha algumas características militares, o que poderia indicar que ele teria algum envolvimento com a polícia ou que ele seria de fato um policial. E bom, uma das imagens do trailer aparece ali uma casa sendo invadida pela polícia, e a galera acredita que um dos personagens que aparece ali com um boné pra trás seria o Jason, né, e que ele seria um policial. Sinceramente, eu não consegui ver muita semelhança com esse cara aí e o Jason não, tá, rapaziada? Mas ele tá utilizando um boné pra trás, igual o Jason. Pode ser, né, porque a qualidade da imagem também não tá muito boa, representaria aí a imagem de uma GoPro ou algo do tipo. Então, vamos dar seguimento aí na nossa teoria. Então, de alguma forma, o Jason conheceria a Lúcia ali na prisão, poderia ajudá-la assim que ela sai lá no sistema de condicional, e eles acabariam se envolvendo e dando seguimento no modo história do jogo. O que poderia acabar resultando em uma busca da Lúcia ao seu ex-namorado, né, buscando vingança, ou apenas uma retratação por ele ter deixado ela pra trás e acabar sendo presa, e ela contaria com a ajuda do Jason pra conseguir perseguir o cara e quem sabe botar ele atrás das grades. Mas aí, o que vocês acham dessa teoria? Será que é plausível ou é uma coisa muito viajada? Bom, rapaziada, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu achei essa teoria muito interessante, até porque se você mergulhar mesmo nessa ideia, você acaba sendo convencido, né? De fato, aparece nesse trailer do GTA 6 que a Lúcia é o grande destaque ali do jogo, né? Não tem muitas informações ali sobre o segundo personagem, se ele é realmente o Jason. A Rockstar Games até agora não publicou nada oficialmente confirmando isso. A única noção que a gente tem que o Jason existe é por causa dos vazamentos, né? Que é algo que nem veio da Rockstar Games. Só que mesmo assim, pra mim, rapaziada, essa teoria tem alguns furos que fazem com que ela não faça muito sentido. O primeiro é que, por mais que realmente a aparência do Jason mudou bastante lá das alfas do jogo, né, que foram vazadas, como o próprio nome já diz, rapaziada, o game ali tava em alfa, né, então tudo pode mudar até o resultado final do jogo. Se vocês compararem, por exemplo, no caso do GTA V, as imagens dos personagens ali no trailer e nas primeiras imagens oficiais liberadas pela Rockstar Games eram bem diferentes da versão final, né, como a gente já comentou aqui no canal algumas vezes, o Michael e o Trevor seriam muito mais velhos do que eles são de fato ali no jogo. Eles até tinham uma aparência um pouco mais de idoso ali, meio que entrando já na terceira idade. E no final das contas, eles apareceram mais como uns tios quarentões ali, meio ativos, o que deixou a dinâmica do jogo muito mais interessante e muito mais próximo também dos atores na vida real. Então, no final das contas, rapaziada, mudar a aparência do personagem não significa nada, né? Não significa que ele trocou o personagem, que é uma outra pessoa. Até se vocês compararem também com imagens da beta do GTA San Andreas, do GTA 4, do GTA 5, vocês vão ver que tem bastante diferença dos personagens quando o jogo ainda estava em desenvolvimento e a versão final que chegou pro público. Teve até um comentário que fizeram a respeito de, nos vazamentos, o Jason atirar com a mão direita e no trailer ele aparecer segurando a arma com a mão esquerda. O que também, rapaziada, é algo muito simples de ser feito pela Rockstar Games, né? Provavelmente naquelas imagens que vazaram, alguns desses detalhes ainda não estavam sendo definidos, é algo que vai sendo construído junto com a história do jogo e que esse tipo de detalhe só vai tornando ele cada vez mais rico, né? Pelo que deu pra ver lá nas imagens, era muito mais um teste com os personagens, testando o universo do jogo, as físicas e algumas animações já pré-estabelecidas. Então, no final das contas, rapaziada, isso não confirma nada que eles trocaram o personagem. Outro fato também que desmontaria totalmente essa teoria é que nos vazamentos lá de setembro de 2022 dava pra ver claramente que o personagem que aparecia ali como Jason era o parceiro da Lúcia dos roubos, né? Eles apareceram lá na loja da Hank Waffles, eles também aparecem dando fuga em outras cenas, assim como mostra também naquele vídeo que o Jason teria um recurso que o ajudaria a identificar produtos de valores, né, de maior valor para efetuar o roubo. Então isso só mostra que aquele personagem que aparece nos vazamentos é o Jason e ele é de fato o parceiro da Lúcia, né? Não faria muito sentido o cara ser um policial e de repente sair por aí roubando lojinha de bebida e posto de conveniência, né, rapaziada? Eu acredito que ele seria descoberto muito fácil, né? Então com certeza não cairia bem para um policial. Além do que também aparecem algumas imagens deles dentro daquele quarto de hotel, né? Inclusive um dos gameplays vazados mostrava o modo de transferência de personagem entre o Jason e a Lúcia, que acontecia praticamente de forma instantânea. E os dois já estavam dentro daquele quarto de hotel, o que mostra que pode ser um dos save points do jogo, né? Provavelmente vai ser meio que a casa do Jason e da Lúcia no começo do jogo. E no trailer aparece eles nesse mesmo local, né, rapaziada? Meio que representando alguma parte da história que vai acontecer ali dentro. Então meio que não faria muito sentido a Lúcia tá no mesmo quarto de hotel que ela estaria com o namorado dela, né? Até então, né? Do prólogo. E de repente acontecer tudo isso, ela começar com o Jason, gostar dele, ficar com ele e levar o cara lá no mesmo local.
oficial, né, rapaziada? Seria meio estranho, né, no final das contas. Então, apesar dessa teoria ser muito interessante, né, a galera foi bem criativa a construir ela, eu não acho que é isso que vai acontecer no modo história do jogo, tá? Eu acho que o mais provável é que realmente a Rockstar Games fez um grande aprimoramento na skin do Jason, né? Até porque, como eu já mencionei pra vocês, naquele vazamento o jogo tava na alpha ou na pré-alpha. Então, todos esses detalhes de acabamento nem são perto de serem feitos nesse estágio de desenvolvimento, né? Tem outras mecânicas que estão sendo testadas e que são prioridades até então. Só lá no final, praticamente, que eles vão dar esse tapa final no visual e vão deixar ele muito mais parecido com o que a gente vai ver nessa versão do game, né? Até porque, rapaziada, se vocês repararem, tem alguns traços ali do Jason que são muito parecidos nos vazamentos e também no trailer, né? Como dá pra perceber que ele tem algumas cicatrizes aqui na barba, e como eu já mostrei pra vocês lá na minha mega análise, esse personagem que aparece no trailer também tem, né? Na cena do carro dá pra ver que ele tem um corte aqui embaixo do queixo, até num local que não cresce a barba, né? Ficou realmente uma cicatriz. Então eu acredito, rapaziada, que a Rockstar Games só deu uma aprimorada mesmo, deixando o personagem muito mais bem aceito pela comunidade. Até porque com esse vazamento que rolou lá em setembro, eles conseguiram ver o feedback da comunidade, o que a galera tava achando. E às vezes poderia não estar combinando muito bem com o direcionamento que eles gostariam de levar o personagem. Sendo assim, deixaram ele com a aparência um pouco mais velha, um pouco mais parrudo. E o fato dele não ter se destacado tanto nesse primeiro trailer, não significa que o personagem não vai ser importante ou que vai ser, sei lá, tipo um pau mandado. Se vocês lembrarem lá no trailer do GTA V, o primeiro trailer que revelou o jogo, o único personagem que aparecia em destaque era o Michael. Ele também tinha uma aparência um pouco mais velha nesse primeiro trailer. O Franklin praticamente não teve destaque algum, né, no vídeo. Ele aparece apenas ali dentro do carro, não dá nem pra saber que ele seria o protagonista, né? Naquela altura ninguém nem sabia disso. E o Trevor, então, tadinho, ele nem aparece, só aparece o carro dele cruzando, né? Então isso é algo muito comum de acontecer aí nos trailers da Rockstar Games, principalmente do GTA. E, na verdade, essa foi a primeira vez que a Rockstar Games deu bastante destaque aos personagens ali no trailer, né? Então foi algo meio inédito que eles fizeram. Geralmente eles só aparecem ali dando umas pinceladas, mas ali deu pra mostrar uma boa parte da história, o que a gente pode esperar desse jogo. E realmente é algo meio baseado no casal Bonnie e Clyde, né? Que ficou muito conhecido. Então, na minha opinião, rapaziada, não faz muito sentido o Jason nem ser policial, muito menos ser trocado ali o namorado da Lúcia, né? Ter um namorado no prólogo e depois substituir pro Jason, né? Eu acho que eles só não deram muito destaque ali no trailer, mas provavelmente deve sair um trailer 2 dando mais destaque pro Jason, mostrando as habilidades dele, o carisma dele, pra gente ter uma noção melhor. Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Será que essa teoria é provável? Será que é isso realmente que a gente vai encontrar no modo história do GTA 6? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, não esquece de acessar o link da Rox Energy aqui no comentário fixado. Aproveita o meu cupom de desconto SunnyPlay e garanta a energia extra pra esperar o GTA 6. E se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E também no sininho ativando todas as notificações. Só lembrando, galera, que menos de 70 mil pessoas ativaram os sininhos com todas as notificações. Vamos tentar bater 100 mil pessoas, que com certeza vai ajudar as pessoas a conhecerem ainda mais o nosso canal. E só lembrando, rapaziada, que os membros do canal SunnyPlay têm acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da máfia SunnyPlay você também. Ou então clicando aí no botão Big Thanks. A partir de R$1, você apoia o nosso trabalho e ainda deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre agora e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela. Lá eu sempre posto tudo pra vocês em primeira mão e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhendo desses vídeos do canal SunnyPlay, que aqui só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!